Livro As Três Chaves da Vitória, segundo capítulo, segunda chave da vitória, arrependimento e perdão. Arrependimento. Uma vez vi um pregador dizendo que no céu só vai entrar quem for ex alguma coisa. Por exemplo, ex-macumbeiro, ex-ladrão, ex-adúltero e por aí vai. Aí esse pregador lançou a seguinte pergunta: você é ex o quê? Eu fiquei pensativa e comecei a pesquisar sobre arrependimento. Olha o versículo que eu encontrei. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levaram ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7, versículos 9 a 10. Olha que interessante. O apóstolo diz que ficou alegre com a tristeza de alguém, porque esta levou a pessoa a um arrependimento. Aqui eu entendi que as crises, as decepções, têm por finalidade nos trazer o arrependimento necessário para que Deus transforme a nossa vida realmente. Paulo diz que Deus desejou que nos entristecêssemos para que fosse produzido o remorso. E a nossa tristeza não nos prejudica, pelo contrário, nos beneficia, porque traz o arrependimento que nos leva a uma transformação. Ora, se Deus tanto deseja o nosso arrependimento, por que é tão difícil enxergar em nós algo que tenha contribuído para a situação que vemos hoje? Minha querida, Satanás é mestre em disfarçar as coisas ruins para que sejamos enganadas e continuemos a andar rumo ao inferno. Ele coloca em nós uma escama que impede que vejamos quem verdadeiramente somos ou que fazemos errado. Quando Deus permite as tristezas, nossa alma fica ferida, nossos pensamentos começam a permear ao passado, onde procuramos respostas para aquilo que estamos vivendo hoje. É onde entra o Espírito Santo, que vai trazer na memória os fatos, conversas, acontecimentos, coisas que você falou, coisas que você fez, coisas que não deveria ter feito, e por aí vai. Aí nesse momento, há o choro, noites sem dormir, várias indagações sobre o porquê de fazer aquilo daquela maneira. É quando somos envolvidas pelo arrependimento que despertamos o desejo de provar por algo diferente. É nesse momento que procuramos aquilo que irá mudar nossas vidas e trazer a transformação que tanto precisamos. É nesse exato momento que nos aproximamos mais de Deus. Quando nos arrependemos da vida que levávamos, da maneira que fizemos as coisas e principalmente deixamos Deus em segundo plano, o Espírito Santo começa a transformar o nosso coração. Somente um coração arrependido é capaz de se quebrantar. Somente um coração quebrantado é capaz de perdoar e pedir perdão. O Senhor quer nos colocar um novo coração, uma nova perspectiva, uma nova maneira de viver e tomar decisões. Ele quer nos direcionar em tudo, de maneira que possamos enxergar que o jeito que funciona é a maneira que Deus projetou para vivermos. Nossa vida sempre entra em crise quando teimamos em viver e fazer tudo da nossa maneira. Quando buscamos em Deus um jeito novo para lidar com as situações, além de tudo, se resolver muito facilmente. Não há dano, não há sofrimento, porque Deus sabe sobre o nosso futuro e Ele jamais erra. Ele é perfeito em tudo que faz.
Comece a pedir a Deus que venha abrir a sua mente daquilo que você precisa se arrepender. Peça a Ele que esquadrinhe a sua mente, sua alma, seu coração, trazendo à memória coisas que você praticou, que o decepcionaram. Implore para que Deus lhe mostre quem você verdadeiramente é e o que faz que tem o decepcionado profundamente. Dê permissão ao Senhor de colocar para fora aquilo que está escondido, oculto, escuro dentro de você. Você vai chorar, sentir-se envergonhada, prantear, mas tudo isso é para o seu bem. O choro lava a alma e purifica a nossa mente. O Senhor se alegra quando você chora de arrependimento, porque é nesse momento que Ele vem para te curar e ganha a sua permissão para que Ele entre na sua vida, mudando tudo, arrumando tudo, reconstruindo, edificando e fortalecendo. Não deixe para amanhã. Se você não sabe de nada que tenha que se arrepender, peça ao Senhor uma luz e Ele trará tudo à sua memória. Perdão. Realmente, esse é um dos assuntos mais complicados de debater que existe. A Bíblia fala sobre o perdão em todos os livros e principalmente o Novo Testamento. E praticamente todo o Novo Testamento é escrito sobre isso. Jesus Cristo pregou sobre o perdão várias vezes e sempre falou que amar o próximo era o segundo mandamento mais importante, abaixo apenas do amar a Deus sobre todas as coisas. Acontece que as pessoas têm uma resistência muito grande em perdoar. Vivemos num tempo em que as pessoas criam um egocentrismo acerca de ganhar e perder muito grande. Ninguém quer perder nada. Esquecem que aquele que quer ganhar a nossa vida precisa perder por amor do Senhor. Em nossa cultura, aquele que perdoa é tido como o mais fraco, digno de pena, perdedor. Por isso, por olharmos apenas para os valores mundanos, relutamos tanto em perdoar. Pensamos como, por exemplo, o que pensaram de mim? Todo mundo vai me achar idiota. As pessoas vão pisar ainda mais em mim. Eu preciso ser má. Eu preciso me vingar. Porque daí as pessoas pensarão 2 vezes antes de me fazerem mal. Não são esses os pensamentos que nos rondam quando pensamos em perdoar uma ofensa? O grande problema é que colocamos as pessoas à frente e esquecemos de pensar sobre o que Deus pensa sobre nós. Infelizmente, essa troca de prioridades tem levado muitas pessoas, até mesmo aquelas que estão dentro da igreja, a uma vida de sofrimento e vazio, porque não tem vivido da maneira que Deus apraz, mas da maneira que o mundo escreve suas leis. Em Romanos 12, versículo 2, lemos: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que sejamos como o mundo é. Pelo contrário, Ele quer que sejamos transformadas pela renovação de nossas mentes. Ou seja, por aquilo que Ele sabe que é o certo e por aquilo que Ele escreveu em Sua palavra. Isso nos trará muitas coisas boas, porque estaremos prontas para experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Acontece que a falta de perdão bloqueia a ação de Deus em nossas vidas. Eu peço que prestem atenção no texto que eu vou ler. É um pouco longo, mas se faz necessário. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 18, do versículo 25 ao 33. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei
que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado que um lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, esganava-o, enforcava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, que os seus conservos o que acontecia, ficaram muito entristecidos e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passou. Então, o seu senhor chamou aquele servo à sua presença, dizendo-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto ele foi contado pelo próprio Senhor Jesus em um dos seus sermões sobre o perdão. O que mais me chama a atenção nesse texto é a parte que diz que o rei, que nesse caso seria Deus, entregou o servo que lhe devia aos atormentadores. Quando li esse texto pela primeira vez, isso me fez entender porque minha vida estava indo de mal a pior e a vida de pecados do meu marido parecia tão perfeita, feliz. Eu entendi que ao não perdoar meu marido e a OM, a outra mulher, isso de certa forma trazia sobre mim os tormentos que estava vivendo, porque Deus não estava perdoando os meus pecados, que foi deixar o Senhor em segundo plano na minha vida. Se eu não perdoasse os meus irmãos, ou seja, marido e OM. Eu não quero dizer aqui que foi fácil e nem que foi instantâneo. Mas aos poucos eu fui sentindo uma paz e não mais pensava em tudo que passou, tudo que fizeram. Cada afronta e desrespeito ficaram tão pequenos mediante a paz que Cristo ia colocando em meu coração. Hoje eu posso dizer a você que realmente não me magoa nada que venha da parte de nenhum deles, porque o que vivo hoje é a verdadeira felicidade. Deus ele me deu um domínio tão grande a esse respeito que quando as pessoas vêm me contar algo, esperando que eu fique chateada, eu sorrio e demonstro realmente que para mim aquela notícia é indiferente. Porque nada daquilo me traz nenhum sofrimento, nenhuma alegria, nada. Hoje eu vivo como se aquele passado não me pertencesse e tem vezes que eu até rio de algumas coisas. Loucura, né? Mas é verdade. Eu, na realidade, agradeço a Deus por ter permitido tudo acontecer. Porque Ele me deu muitas coisas que valem mais que um marido, um casamento e qualquer coisa que há na terra. Ele me deu um ministério. Deus ele confia em mim e quer
prosperidade maior, melhor do que possuir a confiança do Senhor para cuidar, ensinar e mostrar o caminho mais fácil às outras pessoas para a felicidade que nós encontramos só nele? Hoje não fico atrás do amor de uma pessoa, porque eu tenho o amor de Deus totalmente para mim. Não fico esperando elogios de ninguém, porque o Senhor me fala coisas lindas, que emocionam todos os dias e diz o quanto eu sou especial. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom ver alguém que te ama dizer: irmã, você é uma bênção. Como é bom ver Deus usando alguém para falar contigo e Ele dizer através da boca do profeta: Deus te ama muito, Deus tem ciúme de você, você é a menina dos olhos de Deus. Ele fala isso incansável vezes, todos os dias, a cada manhã, a cada anoitecer. Para que então viver olhando para trás? Não compensa, minha querida. E o que eu quero que você busque é o amor dele, de Deus, primeiramente. Aqueles que o amam procuram fazer as coisas que movem o coração dele. E uma das coisas que move o coração do Senhor é a liberação do perdão. O que pretendo ensinar a você é obter a paz que excede todo o entendimento, que é descrito em Filipenses 4:7. Uma paz que recebemos quando liberamos o perdão, aonde Deus tira os atormentadores, demônios, das nossas vidas, porque perdoou os nossos pecados. Está preparada? Mateus 18, do versículo 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer, amada, perdoar 490 vezes a mesma ofensa. Eu costumo ensinar a todas que iniciaram agora essa jornada que o perdão é uma atitude, não é um sentimento. Logo, se você fosse realmente incapaz de perdoar, seria uma incoerência Jesus lhe pedir tal feito. As pessoas têm a mania de falar: eu não consigo, para algo que não depende dos sentimentos dela. Já percebeu? O perdão, ele é uma decisão. Assim como você decide parar de falar com uma pessoa, parar de jantar, parar de ir na faculdade, etc. Você decide e luta para manter essa decisão até o fim. É difícil? Muito. Principalmente porque sempre tendemos a ir de acordo com as regras do mundo. Porém, devemos enxergar que não somos daqui, somos peregrinos dessa terra e andamos conforme a lei dos céus. Quanto mais colocarmos que Deus manda perdoar, isso se tornará uma meta a cumprir. E logo você verá tudo sendo transformado. Porque a liberação do perdão move o coração de Deus e tira os atormentadores das nossas vidas. Não interessa quais coisas horríveis fizeram contra você. Comece a fazer o exercício de dizer em voz alta: eu perdoo o fulano por isso e isso. Eu perdoo a fulana por isso e isso. Para que Deus possa me perdoar dos meus pecados. Amada, você não sabe como o cérebro funciona bem quando começa a falar coisas em voz alta. Parece que funciona como uma espécie de gravador, entende? Aquilo que você fala tem muito poder, e dizendo essa verdade em voz alta, parece que o coração e a mente vão sendo dominados pelas palavras que você mesmo proferiu. Aos poucos você vai se lembrando de tudo, mas a dor vai sendo diminuída. É impressionante. Faça uma lista das coisas que te machucam e vai dizendo: eu perdoo em voz alta.
Peça a Deus que mova esse sentimento do seu coração e veja as maravilhas que o bálsamo de Gileade pode fazer num coração ferido. Marcos 11, do versículo 25 ao 26 diz: E quando estiverdes orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que estás no céu, não perdoará os seus pecados. Olha que maravilha! Aqui está claro mais uma vez que se nós não perdoarmos os pecados que cometeram contra nós, Deus não perdoa os nossos pecados. Existem muitas pessoas que dizem que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz, com a intenção de mudar aquilo que está escrito nas Escrituras. Muitos pregadores dizem que Deus sempre perdoa, mas com a intenção de mascarar a condição para que o perdão de Deus possa ser atingido por você. Cristo é enfático. Deus não perdoa seu pecado se você não perdoar o seu irmão. Se realmente o sangue de Cristo te tirasse dessa obrigatoriedade, ele teria dito: não precisa perdoar ninguém. Uma vez que eu vou morrer na cruz, vocês serão marcados pelo meu sangue e através disso ninguém precisa sacrificar sua vontade. É só viver da sua maneira mesmo que está tudo certo. Não é isso que Cristo diz. Cristo ordena que seja liberado o perdão. Senão, não teremos o perdão de Deus, nosso Pai. O sangue de Cristo nos purifica dos pecados, ou seja, nos torna conscientes do que fazemos de errado e desperta em nós o arrependimento, o que irá trazer a transformação de vida que tanto Deus quer que nós tenhamos. Porém, precisamos ficar em alerta que, mesmo sendo lavados e remidos em seu sangue, se não perdoarmos os nossos agressores, Deus não irá nos perdoar. Mateus 18, versículo 35. Através do sangue de Jesus, é que nós tornamos conscientes da necessidade de amarmos o próximo como a nós mesmos. É através do sangue dele que somos sarados de fazer somente a nossa vontade, passando a buscar a perfeita vontade de Deus para nós. Não se iluda com o falso evangelho de que Deus não quer que você mude e te aceita cheia de coisa errada, que isso é a maior hipocrisia que já fizeram contra a palavra do Senhor. Ao invés de ficar enchendo os ouvidos com aquilo que você quer ouvir, procure a verdade através da Bíblia. A única fonte segura para sabermos o que é certo e errado. Eu costumo grifar com marca-texto aquilo que Jesus ou o próprio Deus diz a respeito de qualquer coisa. Se quer um conselho, reveja as Escrituras e passe a pedir a Deus que lhe dê entendimento quanto à importância do perdão. Eu tenho certeza que Deus irá te mostrar o quanto que falta de perdão tem prejudicado a sua própria vida. Minha querida, o que eu quero que Deus toque no seu coração é que as coisas só começam a se mover em nossas vidas quando removemos certas coisas dentro de nós. A falta de perdão e de arrependimento distancia Deus de nós, porque não há mudança, não há transformação e somente um coração arrependido é capaz de ouvir a voz do Senhor. Somente quando vemos o quanto somos pecadoras é que somos capazes de entender que as pessoas pecam diferentemente de nós e nem por isso Deus as exclui, os ignora. Eu espero que você leve em consideração cada palavra que você ouviu aqui hoje. Não desvie o seu olhar para certas partes. Peça a Deus para iluminar o seu coração a respeito daquilo que lhe desagradou. Peça e Ele atenderá a sua oração, porque a vontade de Deus é que sejamos perfeitas, mais próximas do caráter dele,
porque é isso que nos garante a entrada no céu e a certeza que seremos vitoriosos aqui na terra também. Quando eu estava iniciando esse processo e aprendi sobre arrependimento, perdão, eu relutei, tentei achar uma forma de me esquivar, porque para mim era muito difícil. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tornou as coisas cada vez mais difíceis, me encurralando e me deixando apenas a opção de perdoar. Eu não tive o privilégio de aprender essas coisas com ninguém. Somente há muito tempo depois é que eu comecei a encontrar ferramentas que me deram a certeza que eu estava no caminho certo. Graças a Deus, isso acelerou meu processo de maturidade espiritual e me colocou no lugar onde eu estou hoje. Tudo para a honra e glória do Senhor. Eu não quero que você fique dando voltas no deserto. Para isso, eu lhe deixei algumas pegadas. Se quiser, você pode imprimir esse livro e meditar todos os dias. Deus falará ao seu coração, assim como falou tanto ao meu. Perdoa, arrependa-se e veja as maravilhas que o Senhor fará na sua vida. Meu nome é Ana Paula Fernandes, eu sou a líder e fundadora do Ministério Encorajando Mulheres, líder também do grupo de WhatsApp Mulheres de Joelhos, e escrevi esse livro em 2014 e para a glória de Deus, tudo que tem sido glorioso na minha vida são frutos de perdão e arrependimento. Amém? A paz.